Vamos para mais um dia de crescimento. Tema de hoje, diga comigo, a nossa batalha é deixar o Egito. Escolher é tomar uma posição. Diga comigo, escolher é tomar uma posição. O futuro dirá a semente que você plantou. Grave isso. Como presente também. Como presente também. Isso é uma coisa de extrema importância, a gente tratar isso com muita seriedade. Porque o futuro dirá quais foram as sementes que eu plantei. E a Bíblia deixa claro isso. Então, eu preciso estar extremamente atento às sementes que eu tenho semeado. Hebreus 11, 23 e 29 diz assim, mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, diga comigo, recusou ser aclamado ou chamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz. Presta atenção, viu? Principalmente os mais jovens, presta atenção. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Diga comigo, curto período de tempo. É o que nós falamos segunda-feira. O favor de Deus dura para sempre. Olha que coisa linda. O favor de Deus dura para sempre. Nunca troque o favor de Deus por algo passageiro. Porque o favor dura para sempre. Mas os prazeres momentâneos é um curto espaço de tempo. Passa. E aí, quando você olha a fé de Moisés, diz assim, por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Vem cá, por amor ao Messias, como? Lá em Êxodo? Lá em Êxodo, por amor ao Messias? O texto diz que ele cria no invisível. Por meio da fé abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava, diga comigo, aquele que é invisível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Diga comigo, uma escolha, um futuro, um destino. Deixa eu dizer para você uma coisa. Se a gente não crê no que está aqui, não tem sentido, tá bom? Então, para ter sentido, a gente precisa tratar isso com muita seriedade, porque a palavra ela já está se cumprindo na sua vida.
Ela já está. Não é que ela vai, ela já está. Então a gente deveria tratar com muita seriedade, com muito temor, o que sai do altar. Porque a nossa vida depende disso aqui. Quando nós olhamos a história de Abraão, Abraão é chamado o pai da fé. Pai da fé. Moisés é chamado o servo do Deus. Servo do Deus Altíssimo. E de uma forma especial, porque falou com Deus face a face. Agora, o que eu quero mostrar a você é que Moisés, ele foi criado no Egito, quando o Egito era a maior potência do mundo. Quando o Egito vou deixar essa colocação. A cultura mais elevada, a nação mais rica. Moisés, ele foi criado como o filho da filha de Faraó, um príncipe. Moisés, com certeza, no futuro, seria um faraó. Estudou no que seria as maiores e melhores universidades da sua época. Se formou lá. Se formou em universidades que seria o que existe hoje de mais top. Então, vem para cá, olha para cá. Presta atenção, não fica olhando para a imagem não, olha para mim aqui. Imagine o que é esse homem. Pela fé, começa, né? Começa pela fé dos pais. A beleza de Moisés era extraordinária, não era algo comum. Os pais perceberam, discerniram que havia algo diferente naquele garoto. Separou aquele garoto não temendo um decreto de Faraó. Esse menino, ele foi criado, você vê quando Deus tem um propósito, 3 meses na casa dos pais. 3 meses. A mãe se tornou a cuidadora desse garoto. Por isso que eu vou dizer uma coisa a vocês. A gente tem que parar de dar desculpa, porque a gente pode dar desculpa para nós mesmos, para o mundo inteiro, mas para Deus não serve. Como pode ele, em pouco tempo, ser plantado uma semente tão poderosa de fé no coração de uma criança como esta? Em tão pouco tempo que essa mãe teve contato com ele. Nós falamos domingo que os ninivitas ouviram uma pregação e se converteram. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo e vão julgar essa geração corrupta. Porque em uma pregação se converteram. A rainha de Sabá viajou 2.000 quilômetros só por causa da sabedoria, por ouvir a sabedoria de Salomão, e se converteu. Aquilo entrou dentro dela. Um garoto que foi criado numa cultura totalmente pagã. O Egito, para todos que conhecem um pouquinho da história do Egito, são deuses e mais deuses. E como é que esses deuses não entrou no coração dele? Como pode? Como pode não ser influenciado pela cultura? Como pode aquela fé não entrar e permanecer a fé no Deus vivo, no Criador dos céus e da terra? Então, tem algo muito forte aqui para nós. Muito forte. Vamos lá. Atos 7:20. Ele foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino
extraordinário aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. E adulto, marcou sua posição e fez uma escolha sacrificial. Adulto, esse que seria possivelmente o próximo faraó. Ele era um príncipe na nação. Ele renunciou tudo isso por um propósito maior. Tudo isso foi renunciado por algo maior. Ele julgou uma riqueza maior do que as riquezas do Egito, honrar ao Senhor. O escritor aos Hebreus, ele dá o exemplo de Moisés para os crentes da época, que ele estava chamando os crentes da época a fazer o mesmo, sacrificar o conforto, a comodidade, a reputação, os prazeres oferecidos, passageiros enganosos. É uma advertência aos cristãos da época como a nós hoje. Moisés, ele rompeu com a cultura do Egito, controlando as riquezas, obedecendo a um, diga comigo, a um chamado. Quando você obedece um chamado, quando você crê num propósito, a princípio, querido, você não vê nada. É por isso que nós começamos que o futuro dirá. As escolhas que fizemos e as decisões sacrificiais que fizemos para servir e honrar ao Senhor. Aquele tempo no Egito era um tempo de grande prosperidade e poder político fenomenais. Mas Moisés tinha no coração, diga comigo, uma recompensa maior. Porque coloca uma coisa dentro de você: tudo que você abre mão por amor ao Senhor, você nunca tem perda. Esse é o problema de hoje, porque as pessoas acreditam que tudo que ela abrir mão por conta da fé, por amor a Deus, ela vai perder, e ela nunca perde. Nunca, nunca. Mas ao longo da história eu aprendi, tudo que você coloca no lugar de Deus, você perde. Isso é uma lei. Viu? Se você acredita um pouquinho na Bíblia, acredite nisso. Isso é uma lei. Tudo que a gente troca e coloca no lugar de Deus, você vai perder a Deus, vai perder essa coisa. Seja pessoas, ou seja bens, patrimônio, ou o que você colocar no lugar de Deus. Mas tudo que nós abrimos mão por amor a Deus, a recompensa é imensurável. Moisés, ele abriu mão de tudo isso. Ele prosseguiu rumo a um futuro desconhecido. Porque Deus trabalha conosco assim. Por mais que hoje nós temos a Bíblia como exemplo, que nos já dá toda a direção do que está reservado para nós. O que nós precisamos? De fé. Fé para acreditar no que está escrito. Porque, como no tempo eu disse a Abraão, o pai da fé, quando o Senhor chamou Abraão, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Ele saiu por fé. E Moisés? Ele abriu mão por algo desconhecido, crendo no Deus invisível. Porque ele não via, ele não conhecia. Mas ele creu, porque aquilo foi plantado no coração dele. Aí tem uma coisa linda, né? Vem cá, só para os inteligentes, os estudados, tá bom? Nós estamos falando aqui de um homem que fez a melhor faculdade da época. Estudou línguas, estudou política profundamente, porque seria um herdeiro. Sabia tudo da cultura egípcia e não só da cultura egípcia. Um homem que estudou a política, que conhecia, porque estava sendo preparado para ser um grande político. Imagine esse homem que renunciou tudo isso e volta para um propósito maior, para libertar o povo.
Imagine esse homem dando a direção para o povo e pegando uma travessa com sangue e dizendo assim para o povo: seguinte, simplesmente creia, pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais das portas de vocês. Passa. Imagina quem via o grande Moisés, o príncipe Moisés, passando sangue nos umbrais das portas. O que você está fazendo aí? Eu estou aspergindo o sangue do cordeiro. Por quê? Porque o destruidor vai passar. E aonde tiver esse sangue, ele não tem poder para entrar. E, realmente, a primeira Páscoa deu início ao Êxodo, que significa passagem, era a saída de vez da escravidão. Moisés inaugurou a Páscoa, que é comemorada até hoje, com essa atitude de fé, passando o sangue do cordeiro, crendo que aquele sangue traria proteção. O anjo da morte, o anjo destruidor, não teria poder de entrar na casa daqueles que tiveram a fé para passar o sangue do cordeiro. Isso é lindo, porque o mesmo acontece hoje. O mesmo acontece conosco hoje. O que acontece na nossa vida? Quando nós cremos em Jesus, na crucificação de Cristo, e recebemos o sangue do Cordeiro, você sabe que tem um versículo na Bíblia que diz que aquele que é nascido de Deus, diga comigo, o maligno não toca. Ele pode tentar, mas ele não toca. Por quê? Porque ele pertence a Deus. Você sabe que nós aprendemos o seguinte, que quando nós cremos na crucificação, no sangue de Jesus, quando Deus Pai olha para nós, Ele vê o sangue em nós. É como se nós estivéssemos cobertos com um manto de sangue. É assim que o Senhor nos discerne. E o próprio mal, Ele sabe aonde o sangue está. Está entendendo ou não? Sim ou não? Sim ou não? Nós precisamos tratar isso com muita seriedade, porque isso faz toda a diferença na sua vida. O resgate do Mar Vermelho, a abertura do Mar Vermelho, que foi o maior livramento da história do povo de Israel, e tudo isso tornou o Moisés o maior líder que já existiu, tudo isso por uma questão de fé e atos de fé. Hoje nós vivemos por fé. Hoje é muito fácil você ignorar tudo isso aqui e começar a caminhar pelo que você vê, pelo que você ouve. O que eu quero chamar a tua atenção é que tudo isso já existia no tempo de Moisés. Moisés tinha estudo, Moisés tinha riqueza, Moisés tinha cultura, uma cultura elevadíssima. Mais do que isso, ele tinha fé no Deus vivo. E ele abriu mão de tudo isso por algo maior. E isso se torna tão poderoso, que eu não sei se você sabe, o escritor, no livro de Judas, diz que houve uma guerra espiritual pelo corpo de Moisés. Você sabia ou não? Você sabia? Sim ou não? Porque Deus não permitiu, o diabo queria o corpo dele. E o Senhor não permitiu. Anjos travaram uma guerra pelo corpo de Moisés. Porque nem o corpo Deus permitiu que Satanás tocasse. Nem o corpo dele. Houve uma guerra espiritual pelo corpo. E também Satanás não é tonto. Ele ia tornar objeto de idolatria. Você tem acesso ao corpo de Moisés e ia virar objeto de idolatria, de adoração ao povo. Deuteronômio 34, 7, vamos lá. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu.
No entanto, nem seus olhos, nem seu vigor físico haviam desvanecido. Contudo, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as suas mãos sobre ele. E, portanto, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram tudo conforme o Senhor ordenara a Moisés. Em Israel, todavia, diga comigo, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem o Senhor, Yahvé o Senhor, gente, houvesse dialogado face a face. Também jamais surgiu alguém que realizasse milagres portentosos ou poderosos, miraculosos e maravilhas semelhantes àqueles que Moisés, em obediência às ordens do Senhor, fez no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e exército, e contra a terra dos egípcios. Porquanto, em momento algum, houve uma pessoa que demonstrasse, diga comigo, tamanho poder, como Moisés. Por que tudo isso? Por que tamanho poder? Por que tamanha unção? Por que despojou o Egito as riquezas do Egito? Porque abriu mão de um período pequeno de prazer e das riquezas do Egito por algo maior. Inverte isso. Tem gente abrindo mão de riquezas eternas, riquezas duradouras, algo não passageiro, glorioso, por algo pequeno, momentâneo e passageiro. Porquanto em momento algum houve uma pessoa que demonstrasse tamanho poder como Moisés, tampouco realizasse as obras temíveis que Moisés ministrou aos olhos de todo o povo de Israel. E assim, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Atos 2:27 diz, e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Sabe o que é lindo? No início ele disse que não sabia falar, mas Estevão apresentou como alguém poderoso em palavras. Isso mostra o quanto ele cresceu, o quanto evoluiu, porque quando Deus chamou Moisés, ele tentou de todas as formas, dizendo, eu não sei falar, manda meu irmão, eu nunca fui bom para falar, e deu ali inúmeras desculpas, e o escritor, no livro de Atos, diz que ele se tornou um homem poderoso em palavras, aquele que não sabia falar. Quanto cresceu? Isso nos faz lembrar que o Espírito Santo mostra aqui, faz questão de registrar, o que esses homens se tornaram através da fé. Está lá na galeria dos heróis da fé. Diga comigo, heróis da fé. É o que eles se tornaram. Pela fé. Pela fé. Pela fé. O que ficou foi a pessoa que se tornou. E ele, como os demais heróis da fé, como os demais heróis da fé, se tornaram exemplos de renúncia, sacrifício e entrega para todos nós. Está prestando atenção, gente? Sim ou não? Você acha que eu estou te contando história? Sim ou não? A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Você, quando decide dar crédito ao que está escrito, ou como ignorar, toda é uma escolha. Quando você escolhe crer e a sua vida ser dirigida pelo que está escrito, como diz Salmo 37, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele,
e Ele tudo fará. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. São escolhas. Ignorar é uma escolha, crer é uma escolha. Ter fé é uma escolha, ser incrédulo é uma escolha. Não fale isso não, bispo. É uma escolha. Você decide ser uma pessoa de fé. Você decide ser uma pessoa crédula. Você decide ser uma pessoa comprometida. Você decide renunciar ou não. Você decide o que você vai abrir mão ou o que não vai abrir mão de nada. O exemplo de Moisés deixa bem claro que ele se recusou a usufruir dos prazeres transitórios. Diga comigo, prazeres transitórios. Que significa o quê? Passageiro. Momentâneo. Momentâneo. Por quê? Pelo quê? Por algo eterno. Por algo duradouro. Por algo que se estabelece. É como a Bíblia nos ensina. Se nós temos que sofrer, que não seja, que seja por um grande propósito. A Bíblia diz, se você tiver que sofrer, não sofra porque você é ladrão, porque você é mentiroso, porque você é um pecador. Sofra por uma causa. Porque sofrer todo mundo sofre. É verdade ou não é? Mas uma coisa é você sofrer porque você faz escolhas erradas. Outra coisa é você sofrer por um propósito, por algo maior. É totalmente diferente. Então, e a Bíblia alerta todo isso. Se você tiver que sofrer, não sofre por ser um ladrão, por ser um mentiroso, por ser um enganador, por escolher os prazeres transitórios, o pecado, que traz um prazer momentâneo. Escolha, sofra por um propósito. A gente sempre diz que o preço todo mundo paga, a gente que escolhe que preço a gente quer pagar. Não é verdade? Sim ou não? Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, a igreja não fecha. A igreja fica a noite inteira aberta. Madrugada toda de oração. É fácil? Não. É uma escolha. Bispo, exige sacrifício? Exige, bastante sacrifício. É uma escolha. É uma escolha. Às vezes as pessoas olham para aquilo que nós desfrutamos com Deus de relacionamento e as recompensas disso, as pessoas olham e parece que isso aconteceu do nada. Não, foi escolhas. Como permanece sendo escolhas. Como permanece a mesma escolha, sendo feita diariamente, continuamente. Renúncia, sacrifício. O preço todo mundo paga, nós precisamos escolher que preço nós queremos pagar. São escolhas. São escolhas. Quando nós escolhemos viver à luz da palavra, tem renúncia, tem sacrifício? Tem. Mas tem o benefício. Tem a recompensa disso. Quando eu escolho dizer assim, eu sou livre, eu faço o que eu quero. É verdade, você e eu, nós dois somos. Todos nós somos. Todos nós. Bispo, o senhor não pode fazer o que eu posso? Claro que eu posso. Posso fazer o que você pode, o que qualquer um faz lá fora. O que nos separa? A nossa fé. O que nos diferencia? A nossa fé. É a nossa fé que nos diferencia. E o senhor pode fazer o que qualquer pessoa lá fora faz? Qualquer uma. Sou livre para fazer o que eu quiser. Qual é o teu limitador? A minha fé. A minha fé que me diz assim, não faça. Não fale. Não coloque os seus olhos. Não abra a tua boca para falar. Não toque. Não pise. É a minha fé. É a minha fé. Nós somos livres. Então a minha fé, com base no que eu aprendo, a minha fé é que me protege, é que me guia, é que diz o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. O senhor pode fazer o que o senhor quiser? Claro que eu posso. Sou livre, como você. Com você.
Ou não? Sim ou não? Sim ou não? Hoje os homens dizem assim, mas não existe homem fiel. Eu digo, cara, responda por você. Responda por você, você não pode responder pelos outros. Né? Mas todo homem faz. Não, não faz. Nem todo homem, nem toda mulher não faz. Não faz o quê, bicho? Não faz. Não faz o que muitos não fazem. Por que não, bispo? Todo mundo é carne. A carne já foi mortificada na cruz, querido. Foi crucificada. Está crucificada com Cristo. Então ela não domina mais. Eu não sou escravo dela. Eu domino ela. Eu já esmurrei ela. A Bíblia fala sobre isso, né? Esmurra teu corpo. Reduz a servidão. Ele não me manda, eu mando nele. Ele não me domina, eu domino ele. Se a gente realmente quer governar coisas grandes, começa pelo autogoverno. Você nunca vai governar coisas grandes que você não tem autogoverno, se você não tem domínio próprio. Se a sua carne, as suas emoções te dominam, você não consegue, você jamais vai dominar coisas maiores. Por quê? Porque você não aprendeu a dominar a coisa, não vou dizer que é a mais fácil, mas o que você tem controle, que é você. Como é que eu vou dominar o que eu não tenho controle se eu não domino, se eu não governo o que hoje eu tenho controle? São escolhas. São escolhas. A gente tem que aprender isso. Aí tem pessoas que falam assim, mas para o senhor é fácil. Não, eu costumo dizer, para mim tudo é mais fácil. É assim também. Né? Eu aprendi isso. Todo mundo, quando você fala para o senhor é mais fácil, eu falo, e sempre será, para mim será mais fácil. Eu já tomo posse, inclusive, da declaração de desculpa de alguns. Entendeu? Tomo posse até dessas declarações eu tomo. Quando a pessoa fala, para o senhor é mais fácil, né? Porque para mim e sempre será mais fácil do que para a grande maioria, que eu decidi que será. Né? Porque eu não vou dificultar, eu vou fazer as coisas se tornarem mais fáceis. São escolhas. Mas está cheio de gente como eu fazendo besteira com a vida. Está cheio de gente como eu jogando a vida fora. E eu decidi que não. Eu decidi que eu quero deixar um legado. Eu decidi que eu quero deixar uma história para os meus filhos, eu quero deixar para os meus netos, eu quero deixar uma história de orgulho, eu quero deixar um exemplo a ser seguido, eu quero deixar uma marca na vida das pessoas que me conheceram, eu quero deixar um legado de fé por onde eu passei, pelas vidas que eu passei, eu quero marcar vidas, é uma escolha. Como tem gente marcando vidas de forma negativa. Eu aprendi que daqui eu não vou levar nada, nem você. Ou vai? Vai ou não vai? O que você vai levar daqui? Nem essa roupinha que está aí no teu corpo. Entendeu? Nu você chegou e nu você vai. Sabia? Hoje você sabia que tem um grupo gigantesco de bilionários já doando a sua fortuna em vida? Sabia? Olha, eu escutei um negócio muito bacana esses dias. Apareceu para mim no meu... Quando eu vou acessar o meu YouTube, então de vez em quando aparece algumas coisas ali. E aí apareceu um grande empresário, e como eu conheço ele, eu tive a curiosidade de ver o que ele estava falando. Aí ele disse assim, olha que coisa interessante. Ele falou assim, eu estou com 50 e não sei quantos anos, e eu tenho amadurecido muito na minha caminhada. E a gente, quando está no começo, a gente quer comprar, você precisa comprar, então aí você começa a comprar. Então você compra a casa na praia, o apartamento, você compra o apartamento no exterior, você compra o carro da marca tal, o outro da marca tal, o outro não sei o que, e você sai comprando, você precisa comprar, né? Você precisa comprar. E agora os anos passaram e eu estou vendendo tudo. Porque eu descobri que não faz sentido. Porque a casa de 10 milhões, eu vou lá uma vez por ano. Só me dá trabalho e manutenção. A casa na praia, eu estou indo uma vez por ano.
O apartamento no exterior, eu vou 1 ou 2 vezes por ano. E eu descobri, estou vendendo tudo. E daqui para frente, quando eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou alugar. Não quero mais. Porque no início, tudo que você quer é acumular. Você quer comprar. Depois você começa a amadurecer e ver que não tem sentido. E no final você não vai levar nada. Então agora eu decidi que eu vou desfrutar. E quando eu quiser, eu alugo. Sábio. Sabe, porque ele já desfrutou, já viu que não tem. A gente começa e você quer comprar o barco, você quer comprar o rancho, você quer comprar a casa na praia, você quer comprar não sei o que, e você sai comprando tudo. Depois você não usufrui nada. Só fica tudo ali, que você vai 1 vez por ano. Quando vai, se for, mas está lá. Manutenção, está lá desgaste e etc. Bispo, o que o senhor está falando? Que eu não possa ter? Não estou falando não. Estou falando cuidado. Cuidado com onde você coloca o seu coração. Cuidado o que você faz. Porque a Bíblia diz que aonde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração. Se o seu tesouro for realmente em coisa, seu coração vai estar lá. Se o seu maior tesouro for o Senhor, seu coração vai estar lá. Na fonte das águas vivas. E tem uma coisa que a gente precisa aprender. Quando a gente aprende, nós pregamos outro dia aqui, que 2 pecados o homem cometeu, né? Abandonar o Senhor, a fonte das águas. 2 crimes, 2 pecados. O Senhor, a fonte das águas vivas. Amém? Amém? Quando você bebe, quando você aprende a beber da fonte, querido, você não bebe mais de rio. Você não bebe mais de córrego. Você não bebe qualquer água. Você aprendeu a beber da fonte. Você não quer beber mais de qualquer água. Quando até você não conhecer a fonte das águas vivas, qualquer água está boa. Você é sujeito a beber de qualquer rio, né, que está correndo por aí. Mas quando você vai lá na fonte, onde é a fonte? Onde nasce. Entendeu ou não? Onde nasce. Você não vai mais no rio, você vai na fonte. Você vai beber limpinha. Não por onde já passou, já sujou, se contaminou. Você bebe lá na fonte. Amém? Hoje nós precisamos, o mundo precisa desesperadamente de líderes, nós, o mundo, de pessoas, exemplos poderosos como estes. De gente que vive por algo maior e não vive para si mesmas. Simplesmente para si mesmas. De forma egoísta. Só para si. Outro dia nós falamos sobre isso, as pessoas mais frustradas são as pessoas que vivem para si. E não importa quanto tenha, viu? Não importa quanto tenha. Está cheio de milionários e de bilionários ultra mega frustrados. Porque quando você vive simplesmente para si, não tem sentido. Nem a riqueza tem sentido quando você é egoísta, sabia? Porque quando você... É exatamente o que esse milionário estava dizendo. Então, o que acontece com você? Você, depois que você compra, perde sentido. Perde propósito. O que você está fazendo com tudo isso? E aí? Comprei, adquiri tudo, e aí? E agora, para onde eu vou? Qual que é o meu propósito de vida? A quem eu estou ajudando? Quais vidas eu estou mudando? E é tudo que o Senhor coloca. Hoje o mundo está chegando a uma conclusão que é o maior ensinamento de Jesus. Quem quer ser grande, que seja... Agora é moda falar isso. Sabia? Você viu? Todo mundo agora quer servir. Mas é o ensinamento número 1 de Jesus. Eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quem quer ser grande, sirva. 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 Você vai crescer. Ajude pessoas, você vai crescer.
Ajude as pessoas a vencerem, você vai crescer. Ajude as pessoas a resolver os seus problemas, você vai crescer. Ajude as pessoas a encontrar propósito na vida, você vai crescer. O que o mundo precisa? De gente que não escolhe pelo conforto, benefício próprio, e sim pelo que é maior que ela, que é maior que isso tudo. É isso que a gente precisa. Que o mundo se tornou um mundo egoísta, que hoje coisas têm mais valor do que pessoas. Não é verdade? É triste, é lamentável isso. Coisas têm mais valor do que pessoas. O que importa são coisas e não pessoas. Isso é triste. E nós não fomos chamados para isso. Por isso que nós precisamos ser o tipo de gente disposta a desaprender para reaprender. Desaprender para reaprender. Diga comigo, desaprender para reaprender. Moisés desaprendeu para reaprender. Ele aprendeu a cultura do Egito, desaprendeu para servir a Deus. Mostrou disposição em fazer tudo e serviu a Deus, a vontade de Deus. Por isso que se tornou o grande Moisés, que o diabo não teve acesso ao corpo dele. Já parou para pensar? Ninguém sabe, você sabe na história, ninguém sabe onde está o corpo de Moisés, aonde foi parar o corpo de Moisés? Sabia disso ou não? Alguém já ouviu? Quem nunca ouviu falar sobre isso? Levanta a mão, por favor. Nunca ouvi falar sobre isso. Nunca. Ninguém sabe, porque Deus escondeu o corpo dele. E houve uma disputa no mundo espiritual pelo corpo de Moisés. Que coisa linda, hein? Tem coisas que até o corpo do cidadão se torna santo. Você sabe de Eliseu? Eliseu jogaram um defunto na cova que ele estava, a hora que o defunto bateu nos ossos dele, ressuscitou. Acredita? Bateu lá, caiu em cima dos ossos dele, ressuscitou, bateu de volta. Você vê tanta unção que tinha. Lembra que ele pediu unção dobrada do espírito de Elias? E ficou tanto que até os ossos dele se tornou ossos santos. Amém, pessoal? Bispo, o senhor está me contando historinha bíblica? Não, estou não. Você achar que eu estou te contando historinha bíblica, eu estou te dando um sentido, um propósito, estou alimentando a tua fé e estou te mostrando você colocar o teu foco em coisa maior. Você nunca será decepcionado. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor jamais será decepcionado. Homens que não viveram para si mesmo. Esse homem com um cajado, um homem de 80 anos com um cajado nas mãos, esse homem, na unção de Deus no poder, devastou o Egito. Devastou, impactou o mundo na sua época. Por quê? Confiou. Moisés, o servo de Deus vivo. Abraão, o pai da fé. No momento mais difícil do Egito, se tornou um homem admirado pelas autoridades, se tornou famoso e amado no Egito, mesmo pelas autoridades do Egito. Por isso, está aqui os exemplos para nós. Moisés foi chamado servo do Senhor em toda a Bíblia, porque foi capaz de abrir mão, sacrificou seus confortos, não escolheu o caminho mais fácil. Diga comigo a palavra, não escolheu o caminho mais fácil. Sabe, gente, eu tenho compartilhado com vocês algumas coisas, que tem coisas assim que cada vez mais a gente se torna pessoas de mais autoridade para falar. A nossa história de vida e as nossas experiências nos traz e nos dá autoridade para falar do poder de Deus. Toda a destruição
né? É um versículo que diz assim, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A minha família foi uma família massacrada pelo diabo. A família do meu pai e da minha mãe foram devastados pelo mal. O mal destruiu a vida de todos, financeiramente, todos. Meu avô foi um homem muito rico e fez de todos os filhos fazendeiros, filhos e filhas. Teve os filhos que se desenvolveram e cresceram, e nesse meio meu pai foi um cara que se destacou muito. Cresceu muito, prosperou muito, ampliou a sua riqueza. Mas a família do meu pai carregava uma maldição gigantesca. Duas coisas. Homens extremamente adúlteros e promíscuos, e meu pai foi um dos mais. Meu pai, ele fez minha mãe sofrer demais, com as suas traições, com seu egoísmo, e também com a sua agressividade. Eu já contei para vocês que tem uma história bem interessante na minha família, que existe 2 irmãos casados com 2 irmãs. Então minha mãe e a irmã dela era casada com meu pai e com o irmão dele. E 2 formas, né? 2 famílias. E a família do meu pai, toda essa tendência, essa inclinação, diga essa palavra comigo, inclinação. Inclinação para a promiscuidade, para o adultério. Então, e todos com uma maldição bastante grande na área financeira, né? Porque todos perderam tudo. A grande maioria separados. Na família da minha mãe, também uma devastação, mas voltado por... Também tem adultérios, mas voltado para a saúde. Das irmãs da minha mãe, dos irmãos da minha mãe, muitos já foram por questão de saúde. E os que partiram sozinhos. E eu costumo dizer, que o que eu já compartilhei com vocês algumas vezes, que vamos pegar o exemplo esse exemplo da minha mãe e do meu pai com meu tio e a irmã dela, né? 2 irmãos e 2 irmãs. Os 2 irmãos, minha mãe foi aquele exemplo que muito cedo ela aceitou Cristo como seu Salvador e começou a batalha dela, na fé. Um dia foi um pastor na casa dela, dos meus pais, por conta de um acidente que o meu pai tinha sofrido e a perna dele não calcificava. Já tinha 3 anos e o osso não calcificava. E aquele pastor foi lá para fazer uma oração e aproveitou e falou de Jesus e fez o apelo. E meu pai, coração muito duro, meu pai virou e disse assim para o pastor: eu vou permanecer como eu estou. Se quiser, ela tem a liberdade dela de fazer a escolha. Quando ele falou isso, minha mãe disse: eu quero servir a Jesus, eu quero segui-lo. E ali ela aceitou Jesus. Ela aceitou Jesus e começou a caminhada dela com Jesus. Mas ela sofreu muito, porque meu pai foi um cara adúltero. Eu cresci vendo minha mãe sendo afrontada por amantes. Eu tenho 5 irmãos fora do casamento. 5 irmãos, fora as mulheres que não gerou, fora as amantes que não gerou.
que ligava para ela e afrontava e falava coisas absurdas para ela. E nesse processo meu pai perdeu tudo que tinha. Então, eu tenho recordação eu morei alguns anos na cidade de Uberlândia. Quando nós chegamos em Uberlândia, minha mãe ia para a igreja, a gente ia para a igreja e para as vigílias, no melhor carro que existia no Brasil na época, que tinha a Opala e a Caravan e a caminhonete, né? E a minha mãe tinha uma Caravan. Então ia para a igreja de Caravan, ia para as vigílias de Caravan e depois no processo meu pai perdeu tudo. Meu pai perdeu tudo, minha mãe perdeu a casa, minha mãe perdeu o carro e minha mãe não tinha nem carro mais para andar. E minha mãe, naquele momento, poderia ter titubeado. E aí minha mãe se agarrou ainda mais a Jesus. E eu me lembro que a distância era muito grande de casa à igreja que ela escolheu servir ao Senhor. E minha mãe pegava na mãozinha dos 3, fazia filinha e vamos todos para a igreja, fazendo filinha, debaixo de sol, debaixo de chuva, não tinha distância, e porque ela queria servir a Jesus, ela amou Jesus incondicionalmente. O processo foi duro, foi terrível. Minha mãe não foi uma mulher amada, minha mãe amou demais o meu pai. Sabe aquela mulher apaixonada pelo homem? Ela foi apaixonada e meu pai nunca a valorizou, nunca a amou. Então, ela era muito desprezada, humilhada. Meu pai, ele poderia passar 100, 120 dias sem dar notícia. Ele inventava que ele estava formando fazenda, não sei aonde, por isso que eu falo para vocês que eu decidi não ficar um dia sequer longe dos meus filhos, porque eu senti tanta falta do meu pai, que eu assumi esse compromisso comigo e pedi a Deus que me desse a oportunidade de crescer junto com os meus filhos, de vê-los crescer, de estar presente na vida deles todos os dias, né? E Deus me deu esse privilégio. Aonde o senhor quer chegar com isso? Que o tempo passou. As irmãs da minha mãe, boa parte já morreram. O irmão, a irmã. Os outros, não existe ninguém na família tão bem, tão abençoada como minha mãe. Os irmãos do meu pai, infelizmente, a grande maioria destruídos. E meu pai, Deus preservou meu pai, minha mãe restaurou. E hoje, por que o senhor está contando essa história? Porque, olha que coisa linda. Parecia que era um caso é um daqueles casos que vai terminar e alcançou a salvação, simplesmente. Só alcançou a salvação. O resto termina um caos. Não. A Bíblia diz que o final é melhor do que o começo. O final é melhor que o começo. Deus restaurou o relacionamento dos meus pais. Deus restaurou a união. Outro dia, olha o que Deus fez com meu pai. Olha o que Deus fez com ele. Ele voltou à memória dele lá no passado, no início do casamento. E ele lembrou da minha mãe, carregando, tirando água no poço, colocando lata na cabeça, grávida, e levando água para casa, porque naquela época era poço, não tinha todo o desenvolvimento, a tecnologia. Às vezes a barriga, ele falava que fazia um arco, porque por carregar, ou carregava na cabeça, ou a carregava aqui. Então, supostamente, a minha irmã, a bispa, nasceu com a marca dessa compressão e etc. E Deus foi trazendo à memória dele todo esse processo, e Deus trouxe a memória dele, das coisas que ele fez. Deus trouxe a memória dele, esse processo
de mudanças, essas perdas, e trouxe à memória dele ela decidir lutar pela família, ela decidir se agarrar a Deus. E ele teve uma crise de choro violentíssima. Ele teve uma crise e Deus colocou dentro dele. Que Deus, eu não estou expressando tudo com a riqueza de detalhe que Deus trouxe à memória dele. E hoje ele olha para minha mãe com um amor gigantesco, ele olha para minha mãe com admiração, porque Deus falou, mostrou tudo isso, toda a luta, todo o passado, toda a perseverança, e disse, ele falou com ele mesmo, tudo isso tem que ser valorizado. E agora ele chora, e ele diz que Deus leve ele primeiro, porque ele não está preparado para viver sem ela. Que Deus leve ele primeiro. Que Deus o recolha primeiro, porque ele não tem estrutura para viver sem ela. Aonde eu quero chegar? A minha mãe é aquele tipo de pessoa que decidiu pagar o preço. Decidiu renunciar. E não foi fácil. Quando tinha tudo para não acreditar em mais nada, porque olhava, a vida era só destruição. Era o caos. Vergonha em cima de vergonha. Eu, por muitas vezes, fui dos homens da família, o considerado sem futuro. Talvez até fui visto, por conta das atitudes do meu pai, como um exemplo de quem não teria caráter e quem não teria futuro. Só que o tempo se passou. E não tem ninguém na família dela como ela, não tem ninguém na família dele como ele, não tem nenhum na família dos primos numa posição com a vida bem construída como a minha, não tem ninguém que ocupa a posição que Deus, para a glória dele, nos colocou de honra, de respeito, de propósito, de coisas que o dinheiro não pode comprar. Ninguém. Só que a gente volta e olha, fruto de uma escolha de uma pessoa, de alguém que escolheu pagar um preço, de alguém que escolheu obedecer, de alguém que escolheu crer, quando ninguém creu. Você sabe qual era a oração da minha mãe? Quem está sozinho aqui hoje? Quem está sozinho aqui hoje? Você sabe qual era a oração da minha mãe? Senhor, salva pelo menos um para me fazer companhia. Salva pelo menos um para me fazer companhia para servir ao Senhor. Porque foi ano sozinha. E o que Deus fez? Não salvou um, salvou a família inteira. Marido, filhos, genros, netos e bisnetos. Ela pediu para salvar. A ele. Ela pediu para salvar, mas os filhos dela se tornou um canal para a salvação. Quantas almas já foram salvas? Ela pediu só para Deus salvar um. Um para fazer companhia, pelo menos para começar a aliviar o fardo. Deus faz mais do que pedimos ou imaginamos. Muito além do que pedimos ou imaginamos. Amém? Tem uma mensagem aqui para você. Eu não ia falar sobre isso. E se falei, é porque tem gente que precisa. Confia. Confia. Não olhe para trás. Só creia. Só creia. Porque nós falamos aqui uma palavra que define.
ele abandonou tudo, crendo numa recompensa maior. E a recompensa dele foi muito maior. A nossa recompensa é muito maior do que nós imaginamos. O que Deus tem para você é maior do que você tem pedido ou do que você tem pensado. Confia que Ele faz. Eu confesso a você que o que eu compartilhei com você aqui agora, outro dia, ele estava falando e chorando, emocionando. E alguém pegou um celular discretamente e filmou, para mandar para nós do grupo da família. E ele se emocionou, e falando o que Deus trouxe à memória dele. O quanto Deus elucidou tudo. Era um cego que não enxergava nada, e hoje vê. E aí você olha todas as restaurações, você olha todas as mudanças, você olha o que aconteceu de lá para cá em toda a família, não tem preço. Amém? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos, por gentileza. Nossas escolhas nos levarão a algum futuro. Feche seus olhos, não olha, não distrai com nada não. Nossas escolhas nos levarão a algum futuro. Sim, porque são muitos futuros, dependendo do que nós vamos escolher. Quais as escolhas que vamos fazer? Se escolher obedecer a Deus, terá um futuro. Se não, teremos um outro futuro. Futuro todo mundo tem. Se decidir honrar sua família, terá um futuro. Se não, terá outro futuro. E aí vem, que futuro você já está plantando? Nós podemos abrir o leque e levar para tudo e todos os lados e para todas as áreas. Se escolhemos quebrar princípios, teremos um outro futuro. Defina o que é importante. Defina. Jesus foi para a cruz porque Ele é poderoso. Só pessoas poderosas não soltam a cruz. Vou repetir. Somente pessoas poderosas não soltam a cruz. Lembre-se que diziam para Jesus, desça daí. Não, Ele decidiu não descer. Não, você não precisa passar por isso. Ele decidiu que Ele ia passar, Ele tinha que passar. Não, Ele não abriu mão da cruz. Pessoas poderosas não abrem mão da cruz. Defina suas prioridades. Toda escolha traz consigo a recusa de muitas outras. Diga não ao que vai te roubar ou até destruir o seu destino. Diga não. É uma coisa fácil? Não, não é. Viva sem opções. Nós temos muitas opções, mas viva sem. É mais ou menos assim, eu não tenho outra opção. É esse caminho, pronto, e acabou. Não tem volta. Foco é poder. Moisés soube dizer não, um não sacrificial. Ele mudou a história porque, além de decidir, permaneceu.
A palavra é permanecer. Nossa batalha é deixar o Egito. É a mesma de Moisés. Seja uma semente que gera frutos para a posteridade. Viu? Gere frutos para a posteridade. Sabe o que levou aquela escolha da minha mãe não desistir? Levou à salvação de toda a família. E hoje você está aqui. Hoje você está aqui, sendo abençoado. Essa porta é um canal de bênção porque alguém fez uma escolha lá atrás. Escolher pagar o preço. Escolher renunciar. Escolher não desistir. Escolher crer. Confiar no Senhor. Confiar na palavra. Tudo é uma escolha. O futuro dirá a semente que nós plantamos. Uma escolha, um futuro, um destino. Que escolha vai fazer? Que escolha você vai fazer? Que escolha você está fazendo? Futuro, tem muitos. Fala com o Espírito Santo. E peça ao Espírito Santo. Querido, nós somos assediados de todas as formas. De todas as maneiras. Você acha que foi fácil? Para Moisés? Futuro príncipe, era um príncipe, futuro faraó. Cultura, riqueza, poder. O texto diz, ele, por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente do que os tesouros do Egito, porquanto contemplava a sua gloriosa recompensa. Tem recompensas grandiosas, gloriosas, imensuráveis, pelas escolhas, por obedecer. Escolha obedecer. Escolha ter um relacionamento com Deus, como nós falamos segunda-feira. Deus quer intimidade. Deus quer intimidade com você. Hoje talvez, eu sempre lembro dessa frase da minha mãe, que a minha mãe, ela fala que houve um momento que a dor era tão grande, a agonia, a angústia, a destruição era tão grande, que ela achou que ela não voltaria a sorrir mais na vida. Para pensar. Houve um momento que ela acreditou que ela nunca mais voltaria a sorrir na vida. E hoje, ela chora de alegria. Ela chora de gratidão. Ela chora pelo que Deus fez, não só na vida dela, mas na vida de todos os seus. Todos os seus. Hoje talvez o seu choro é de angústia, tristeza, preocupação, ansiedade. Mas você tem a certeza que o seu choro será de imensa alegria. De muita alegria e gratidão. Todos os dias eu peço a Deus, tem uma coisa que eu oro sem cessar, e peço ao Espírito Santo. Me ajude a manter um coração grato ao Senhor. Me ajude a manter e retribuir um mínimo daquilo que Deus tem feito. Todo o bem, toda a bondade, todo cuidado, todo o amor, todo o zelo. Espírito Santo, mantenha o meu coração grato.
que nós possamos desenvolver um coração de extrema gratidão a Deus por todo o bem que Deus tem nos feito. Às vezes nós choramos, parece que está tudo perdido, pode parecer. Mas coloque dentro de você que o seu choro vai ser de alegria. Só escolha. Escolha pagar o preço, escolha obedecer, escolha renunciar. Escolha ser fiel. Escolha. Por amor ao Messias, muitas desonra, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente do que os tesouros do Egito. Porque contemplava, tinha certeza que tinha uma recompensa. E teve. Fala com o Espírito Santo. Fala com Deus. E diga a Deus. Peça ao Espírito Santo que te ensine a amar o Senhor. Peça ao Espírito Santo que te ensine a amar o Senhor com a sua alma. Que te ensine a ser grato. Que as suas ações sejam de gratidão a Deus por todo o bem que Deus tem feito a você. Porque se ainda você não está vendo muitas coisas, se há sinceridade no seu coração, você pode ter certeza que no mundo espiritual, muitas coisas já foram liberadas. Muitas coisas já foram determinadas. Só escolha. Escolha. Coloca dentro de você, você não vai viver uma fé medíocre e miserável, você vai viver uma fé poderosa. Eu quero viver uma fé poderosa. Não deixa você entrar na igreja e o sono tomar conta de você. Não deixa você entrar na igreja e a palavra ser indiferente para você, porque aí é uma escolha também. É uma escolha. Não, diga: Espírito Santo, acenda essa chama no meu coração. Eu quero que isso arda no meu coração. Porque gratidão gera gratidão. E gratidão traz recompensa. Gratidão traz recompensa. Com todas as lutas e todas as batalhas, você pode ter certeza que você tem mais motivo para louvar e agradecer do que reclamar. Mais para glorificar a Deus do que murmurar e reclamar. Tenha um coração grato. Desenvolva o espírito de gratidão. Porque Deus tem coisas gloriosas aí. Mais do que você tem pedido. Mais do que você imaginou. Coloca dentro de você, querido, que o final é melhor do que o começo. O final é melhor do que o começo. Você pode ter tido um começo ruim, mas o teu final é glorioso. O teu final é poderoso. O teu final é extraordinário. Coloca isso dentro de você. E fala com Deus. Fala, Espírito Santo. Me ensina a amar o Senhor. Espírito Santo, eu quero amar o Senhor acima de todos os meus amores. Eu quero ser grato ao Senhor, eu quero esse coração grato, porque eu sei que o futuro que Deus tem para mim é glorioso, é poderoso. Escolha hoje. Quais são as escolhas? Quais são as escolhas? Quais são as escolhas? Eu escolho, diga: eu escolho Deus. Eu escolho amar o Senhor. Eu escolho te servir. Eu escolho te obedecer, Senhor. Eu escolho te honrar. Eu escolho, Senhor. Diga ao Espírito Santo: coloca dentro de mim um coração que agrada a Deus. Coloca dentro de mim, Espírito Santo, um coração grato, temente. Coloca dentro de mim, Espírito Santo. Eu quero um coração grato, um coração temente, um coração que ama.
Um coração que tem prazer em honrar, em obedecer. Fala com a tua alma, fala com o teu coração. Você não tem que ter medo do futuro, não. O que você tem para falar para o Senhor hoje? O que você tem? É o que Ele tem para você. Fala. Ame a Ele. Ame a Ele de todo o teu coração. Adore a Ele com a tua alma, com o teu espírito. Olha para a tua vida. Com todas as batalhas, o que Ele tem feito por você. Quanto Ele tem feito. Olha para a tua vida. Com tudo. Você tem muito mais motivo para agradecer, para louvar, para glorificar, do que para se revoltar, se lamentar, murmurar. Você tem muito mais razões e motivos. Agradeça e se aproxime dele, que ele vai se aproximar de você. Se achegue a ele, que ele vai se achegar a você. Se achegue a ele. Aleluia. Ame a Ele e diga: Senhor, eu te amo e eu quero te amar cada dia mais. Espírito Santo, me ensina a amar ao meu Senhor a cada dia mais, porque eu quero amá-lo, como a Bíblia me ensina, de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de toda a minha alma. Diga isso a Ele. Diga. Aleluia. É esse lugar que Ele tem para você, as alturas. É esse lugar que Ele tem para você. Beba da fonte para não beber de córrego. Beba da fonte para não ter que beber do leite do rio. Beba da fonte. Beba da fonte. E você não vai beber de água suja. Beba da fonte. Aleluia. Aleluia. Deus quer comunhão, gente. Deus está trabalhando conosco e nos preparando para coisas muito maiores do que nós temos vivido, experimentado. Ele está nos preparando para isso. Pode prestar atenção que o Senhor tem falado conosco sem cessar, de intimidade, de relacionamento. Tem nos enchido do Espírito dele de uma forma incrível. Isso é preparação. Ele está te preparando. Ele está te preparando. Porque Ele tem propósitos com você e através de você. Com você e através de você, da tua vida. Tudo que você sonha, projeta,
Pode ter certeza que é maior. O que Ele tem com você é maior. Viu? É maior. Não troque por coisa momentânea e passageira, não. Não troque por coisas que daqui a pouco vai passar. Não. Fica com o que vai permanecer. Aleluia. Adore a Ele. Aleluia. Para Ele são todas as coisas. É tudo por... A Ele a glória. Diga isso. A Ele. A Ele. A Ele. A Ele. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos. Nós chamamos, nós chamamos. Nós chamamos, Senhor, nós chamamos. Nós chamamos. Nós chamamos, Senhor. Diga. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis Seus juízos. juízos e os seus caminhos. Aleluia. Receba, Senhor. Receba, Senhor. Receba a nossa adoração. O saber e o conhecer de Isso. Levante as suas mãos e diga a Ele. Diga, adore a Ele, diga. quão insondáveis Receba, Senhor. juízos e os Receba, Senhor. Receba a nossa adoração. A Ele. Aleluia. A Ele. A Ele. Receba, Senhor. Receba. Receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor. pra sempre. Isso. Receba toda a glória. A Ele. Aleluia. Aleluia. Receba, Senhor. Nós chamamos. Nós te adoramos. Nós te glorificamos. O Senhor é digno de ser adorado, exaltado. O Senhor é digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia. Aleluia. A Ele. Santo, 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 santo és o Senhor. Santo, santo, santo és o teu nome. Santo, glorificado, adorado, exaltado. Aleluia. Diga, Senhor, eu te amo. Diga, Senhor, eu não vivo sem o Senhor. Diga, eu escolho o Senhor. Eu escolho servir ao Senhor. Diga, Senhor, eu te amo. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas.